Oi, pessoal, tudo bom? Galera, pouca gente, mas eu agradeço já, desde o início, a atenção de quem se propôs a estar aqui para ver um pouquinho da minha história e refletir um pouco sobre competências que são super importantes para a gente ter aí na minha modesta opinião, pelo menos funcionou comigo, uma carreira de sucesso, ok? Então, como é que vai funcionar? A gente tem só meia horinha aqui. Basicamente, eu vou passar por essas 3 trilhas, eu vou falar um pouquinho das minhas origens, que são bem simples. Depois eu vou falar um pouco da minha carreira. E depois a gente tem um quiz. Esse quiz é sobre o que eu vou falar. Vou chamar algumas pessoas aqui para responder. E a gente tem alguns mimos, né? Para os corajosos que tiverem aqui o desejo de subir e falar um pouquinho sobre o que aprendeu, tá bom? Então, começando um pouquinho aqui com a minha origem, né? Eu sou filha do senhor Irineu, é um baiano retado que veio do Nordeste, como muitos nordestinos vêm para cá para tentar a vida, e da dona Otacília, que é uma mineira, e a dona Otacília também veio de Minas para São Paulo para tentar a vida, foi empregada doméstica, eles se conheceram aqui e, obviamente, dessa união nasceu eu, e a gente vai ver que mais um monte de gente. Bom, enfim... aqui são meus irmãos. O meu pai, como bom baiano, casou mais do que uma vez. Então, os primeiros 3 filhos ali são do primeiro casamento. Depois ele teve mais 2 meninas do segundo casamento. E depois mais 3 filhos do último casamento. Então, é muito interessante que é uma família super misturada, com diferentes gerações, com diferentes estilos. Mas a gente se dá super bem. E, como qualquer família, obviamente, tem uma série de BOs, né? Bom, eu em algum momento decidi formar minha família, então me casei com o Rogério. Estou casada já há quase 30 anos. Como é que eu vou dizer, né? Tá casado tanto tempo também já é, de alguma maneira, um relacionamento ou então uma sociedade bem sucedida, né? Mesmo que tenha também todos os problemas que existem dentro de um casamento. A gente tem um filho, o Rafael tem 20 anos. E, obviamente, que, como qualquer família, a gente tem todas as questões, mas a gente sempre fala que a família, de alguma maneira, é um grande motor para que a gente possa conquistar coisas, né? O que a gente quer, na verdade, além de ser feliz, é conquistar coisas para que as nossas famílias também possam ser felizes, né? Obviamente, tem uma extensão da minha família. Eu tenho a Beck, que é minha cachorra. Ela está ali, inclusive, querendo tomar cerveja. E tem uma colaboradora, que é a Zene, né? Eu acho que toda mulher, quando chega em algum nível da carreira, ela precisa ter gente para ajudar, esse apoio da família. E ela está comigo há quase 20 anos. Então, mais do que minha colaboradora, hoje ela é também a minha amiga, conselheira, enfim, confidente. Passando um pouquinho para o que interessa, né? Como é que começou a minha carreira? Bom, como qualquer adolescente, quando eu estava com uns 16 anos, e meu pai já com outra família, né? Então a gente tinha que tentar dividir o que tinha para mais de uma família. Então eu tomei a decisão de arrumar um emprego. Arrumar emprego naquela época, a gente pegava anúncio no jornal, né? E eu tinha um curso de datilografia. Quem tem curso de datilografia aqui? Quem fez datilografia? O pessoal faz assim, né? Então... Fazia datilografia, estava no colegial, que hoje é ensino médio. E aí eu queria trabalhar o quê? Queria trabalhar num banco, queria trabalhar no escritório. Só que todo lugar que eu ia, eles pediam experiência. E aí o que a gente pensa hoje, com um pouco mais de consciência, é que eu não sei se a experiência era em função da experiência ou porque eu era uma mulher negra que estudava numa escola pública na periferia de São Paulo. Então... não era muito o perfil de quem estava para trabalhar em um banco ou em um escritório. Bom, resumindo, um dia um amigo meu me falou, olha, tem o McDonald's, está contratando. Eu nunca tinha entrado no McDonald's nem para comer um sanduíche. O McDonald's estava chegando no Brasil e eu falei assim, bom, eu vou lá ver. Eles não pediam experiência, então eu poderia trabalhar, não era uma barreira ter a experiência. E eu realmente fui contratada. Eu lembro que minha mãe odiou eu trabalhar, porque para ela era uma lanchonete. De fato, é uma lanchonete. E eu chegava em casa cheirando hambúrguer e ela, ai filha, coitada de você, você tem o colegial. Imagina, minha mãe tinha um primário, ter o colegial para ela era o must. Você tem datilografia. Opa!
E então, resumindo toda a história, ela não entendia que era uma multinacional. Para quem não sabe o que é o McDonald's, ele é uma das maiores empresas do mundo, ele é a 5ª maior empresa, ele está presente em mais de 119 países e tem mais de 37 mil restaurantes. Então, obviamente, naquele momento, sem ter muita noção, eu comecei a trabalhar e eu descobri algumas coisas. A primeira coisa que eu descobri por mim mesma é que eu lavava o chão, eu lavava o banheiro, eu fritava batata, mas uma coisa que eu tinha na minha cabeça é que não importava o trabalho que eu tinha que fazer. Se eu me propunha a fazer, eu ia fazer o meu melhor. E eu acho que isso me ajudou, praticamente com 10 meses de companhia, a ter minha primeira posição de liderança, que naquela época era coordenação, mas eu diria que foi o meu diferencial. E eu diria que aí foi a minha primeira grande aprendizagem, que não importa o que vocês façam, vai funcionar se vocês realmente quiserem ter uma carreira bem-sucedida, que é comprometimento. Se você se propõe a fazer algo, faça bem feito. Isso é compromisso com você, isso é compromisso com a companhia. E é com você porque você tem que ter orgulho do que você está fazendo. Bom, então esse foi o primeiro aprendizado. Passou o tempo, eu tive a oportunidade depois passei por algumas posições, mas ser gerente de uma loja. Com 21 anos eu fui gerente de uma loja, que pode não parecer muito, mas eu era responsável por uma unidade com mais de 100 funcionários, responsável pela gestão de processos, gestões de pessoas, projeção de venda, lucratividade, enfim. E aqui tem uma foto que eu gosto muito, porque naquela época, os melhores gerentes iam para os Estados Unidos fazer um curso. E eu lembro que eu fui uma das pessoas escolhidas, porque minha loja estava performando muito bem. E quando eu vejo essa foto em preto e branco, e eu sou a única mulher negra no meio de 3 homens brancos, altos, magros, que é o que normalmente é o perfil de um líder, eu lembro que eu estou sentada ali muito confortável. Né? Porque existe sim uma afirmação social de que a liderança é branca, masculina, alta e magra. Mas se a gente acreditar nessa afirmação social e não acreditar em você mesmo, você se paralisa. Então eu acho que a grande aprendizagem aqui, o segundo C, é o C de confiança. De você confiar em você, saber o seu potencial, obviamente estudar, ir atrás, mas você não pode ser a pessoa que menos confia em você. Então, o segundo C é confiança. O tempo passou, passei por algumas outras posições, mas eu cheguei a uma posição que se chama consultora de treinamento. É uma posição que você passa por lojas, vendo como está o treinamento e ajudando aquela loja a ter um melhor treinamento, porque pessoas bem treinadas têm melhor performance. E aqui eu estou dando uma aula no Flipchart. Quase ninguém mais usa hoje em dia Flipchart, né, gente? Mas era o recurso que tinha naquela época. E o que eu aprendi com isso é que, às vezes, a gente reclama que não pode fazer um bom trabalho porque a gente não tem recursos, a gente não tem gente, a gente não tem dinheiro. E uma coisa que é importante a gente entender é que, às vezes, a gente precisa fazer do limão uma limonada. Né? Então, a gente precisa trabalhar com o que tem. E o nome desse C é criatividade. Quando a gente mais desenvolve a criatividade, é justamente quando a gente tem pouco recurso. É quando a gente tem escassez. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que viver na escassez, mas é quando a gente se pressiona a mudar. Bom, o tempo passou, eu tive a oportunidade de ir para o corporativo da companhia, que é o escritório da companhia. Nessa época eu fui tanto reitora da McDonald's University, que é a universidade corporativa da companhia, que para quem também não sabe, é a segunda universidade corporativa no planeta. A primeira foi a GE e a segunda foi do McDonald's. E também eu fui diretora de treinamento. E aí aqui mais um ponto, né? Dizem que o segundo maior medo do ser humano é falar em público, é se expor. Porque enquanto eu estou aqui falando com vocês, tem um monte de gente olhando como é que eu estou vestida, como é que estão os meus gestos, como é que está o meu cabelo, enfim. É muito difícil estar aqui parado na frente, sendo observado e sendo julgado. Mas se você não fizer isso, se você não expor suas ideias, você nunca vai permitir que as pessoas saibam o conteúdo que você tem.
Então é super importante a gente ter essa coragem, né? Essa comunicação, essa capacidade de se comunicar. E não importa se você fala bem ou se você não fala bem. O que importa é que você tem ideias, que você tem pensamentos e você tem que usar uma boa comunicação. Desculpa que está faltando o tio ali. Meu português não é tão ruim não, mas não sei o que aconteceu. Enfim, então o outro C, que é o quarto C, que é a quarta competência crítica para você ter êxito na sua carreira, seja empreendedor, seja um empresário, seja um executivo, você precisa se comunicar. E nenhuma tecnologia que está maravilhosa hoje em dia e só vai melhorar, vai substituir a tua capacidade de se relacionar com as pessoas através da comunicação. Bom, passou mais um tempo, eu tive a oportunidade de ser escolhida como líder de treinamento para toda a América Latina. Eu era uma das poucas brasileiras nessa posição, junto com outros gringos. E só para entender um pouco a dimensão, eu era responsável pela estratégia de treinamento do McDonald's para 20 países, mais de 100 mil funcionários e, obviamente, 2 mil restaurantes. Difícil aqui, né, a competição com barulho ali, mas vamos lá, vamos lá. Então, aqui... algo que eu aprendi foi, nessa época, eu comecei a fazer espanhol. E numa época que o espanhol não era super top. Hoje em dia, o espanhol é praticamente a segunda língua. E aí eu aprendi a fazer o espanhol porque eu tinha muita dificuldade em falar inglês. E quando eu viajava para os Estados Unidos, eu comecei a perceber que eu entendia melhor o espanhol do que o inglês. E eu comecei a fazer esse curso. E por coincidência do destino de Deus, seja lá o que for, eu só fui promovida para essa posição porque eu falava espanhol. Porque é muito difícil eles entenderem português. A gente entende melhor. Então, uma coisa que eu aprendi aqui é, a gente nunca sabe quando as oportunidades vão aparecer. Por isso, a gente precisa sempre estar preparado com aquilo que a gente se julga que é importante para a nossa carreira. E o nome disso é conhecimento. A gente nunca pode parar de aprender. A gente tem que estar sempre buscando conhecer. Obviamente que hoje tem uma enxurrada de coisas para a gente aprender. A internet tem um monte de coisa. E a gente também tem que ter foco para saber em que a gente vai investir e o que a gente vai realmente aprender. Bom, passou mais um tempo. Eu já estava há 31 anos no McDonald's. Obviamente eu contei isso em 15 minutos, mas foram 15 posições em 30 anos, significa uma posição a cada 2 anos. Feliz, contente, amo o McDonald's, amo muito tudo isso, ganhava bem, mas aí eu recebi um convite, já tinha recebido outros, mas para mim foi um convite muito inusitado, que foi para trabalhar na Apple. Outra vez, né? Para quem não sabe, eu vou falar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, mas é uma empresa de comida, eu saí de comida para tecnologia. Eu tinha 48 anos na época, então eles me contrataram com mais de 40 anos, que também é um outro, como é que eu vou dizer? É um outro problema no Brasil. E eu falei assim, eu acho que é Deus me dizendo que eu vou ter a oportunidade de fazer uma coisa diferente na minha vida. Para que eu lá na frente não me arrependa de ter trabalhado em uma única empresa que eu amo, mas será que eu seria boa fazendo outra coisa? E eu me dei essa oportunidade. Mas não foi fácil. Mas aqui teve uma outra aprendizagem, que é quando a gente tem que sair da área de conforto, porque para mim o McDonald's era uma área de conforto porque eu conhecia todo mundo, porque eu conhecia tudo, eu era uma referência. Então mas é a única maneira de você se transformar. Mas precisa muita coragem. Esse é o 6º C do sucesso. A gente precisa ter coragem. Muitas vezes a gente está infeliz num trabalho e está lá porque precisa do salário e não tem coragem de fazer essa mudança. E a gente depois, lá na frente, vai reclamar exatamente de que eu não tive a oportunidade, ou não me viram, não me olharam. Então, coragem, ela é crítica. Eu lembro que eu falei até com meu marido, falei, olha, pode dar ruim, né? Eu posso não me adaptar. 31 anos na mesma companhia, em comida, saindo de comida para tecnologia, pode ser ruim. Mas, enfim... foram 5 anos maravilhosos, eu fiquei 5 anos na Apple e para quem não sabe, como eu gosto de repetir, é a empresa mais valiosa do planeta na história da humanidade. Nenhuma empresa chegou ao valor que a Apple chegou. Então eu acho que para mim era um privilégio ser convidada para trabalhar na empresa mais valiosa do planeta. Aqui tem um ranking, né, de 2022, 2023. Ela deve estar pelo menos há uns 6, 8, 10 anos no primeiro lugar. De vez em quando ela perde para a Amazon. Mas eu também gosto de colocar que o McDonald's está aqui. Porque o McDonald's é uma das poucas empresas de comida que não é tecnologia e que está dentro do top 5, então, ou top 10.
Então, eu acho que eu sou muito abençoada porque eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 empresas que são tops de mercado. Aprendi muito, elas não são perfeitas, mas eu acho que teve muito a ver com alguns aprendizados. Aqui eu gosto muito dessa frase de Steve Jobs, que fala que a inovação distingue um líder de um seguidor. E quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de criar um super produto. A gente está falando de se reinventar, de se inovar, de buscar processos melhores. E isso tem a ver com um C que chama curiosidade. A gente não pode simplesmente estabelecer um status quo e ficar com ele. A gente tem que estar sempre buscando entender o que o mundo vem pela frente. Que nem ChatGPT, inteligência artificial. Como é que eu entendo sobre isso? Vocês estão aqui, com certeza, com esse objetivo, de entender o que tem pelo futuro. Então, a curiosidade, ela é uma competência crítica se você quer crescer. Bom, continuamos aqui. E eu me tornei essa head de treinamento e comunicação para a América Latina, como eu falei. E tive outras aprendizagens, né? Aqui eu estou numa foto, numa loja da Apple, compartilhando alguns dos meus conhecimentos. E eu acho que a gente pode aprender, mas se a gente não compartilhar, a gente não amplia a nossa visão. Eu sempre gosto de falar, porque talvez eu seja uma pessoa de treinamento, que quanto mais você compartilha, mais você aprende. Então aqui eu acho que vem o próximo ser. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida, compartilhe o seu conhecimento. A gente não vai ficar menos inteligente, nem menos potente, se a gente guardar. Tem muita gente que fala, eu não vou compartilhar isso com o meu parceiro, porque senão ele vai pegar a minha ideia, e aí a ideia ele pode... Não, gente, não tenha medo de compartilhar. O conhecimento, ele está na internet. O que faz a diferença de uma pessoa bem-sucedida com uma pessoa que não é tão bem-sucedida, quando a gente fala de conhecimento, não é a questão do compartilhar, é como você usa, é como você aplica isso na sua vida. Bom, um pouquinho mais aqui, é só curiosidade, né? Eu tive a oportunidade de mudar de país, eu morei 4 anos no México por uma questão profissional do meu marido, ainda trabalhando na Apple. E uma coisa curiosa é que no McDonald's a gente é muito formal no escritório, né? Principalmente na universidade, era muito formal do ponto de vista ali... Acho que dá para ver ali, né, de taier, salto. E quando eu fui para a Apple, me surpreendeu muito, porque todo mundo usava calça jeans, camiseta. Você ia no campus da Califórnia, o pessoal tava de chinela havaiana e bermuda. E aí eu me vi naquela situação que eu falei, gente, e agora, né? Eu não vou me mudar a minha essência, mas eu acho que a gente também tem que entender o ambiente que nós estamos. E naquele momento eu entendi que era um ambiente diferente. E aí, então, também me transformei do ponto de vista de ser uma pessoa um pouco diferente da maneira que eu me vestia, da maneira que eu falava, mantendo a minha essência. Obviamente, eu punha um jeans, punha uma blusa, sempre salto, né? Um saltinho tem que ter. Mas eu acho que aqui também tem uma aprendizagem, né? Nós não somos seres prontos, nós somos seres em construção. Todos os dias nós estamos mudando alguma coisa em nós, em função do ambiente, em função de uma outra pessoa. E aquela pessoa que é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver sempre assim, também não vai sair de onde ela estiver. A capacidade de mudança, ela é crítica. E hoje o mundo muda muito rápido. Bom, aqui então, eu acho que a palavra é construção, que é praticamente o 9º C. Finalmente aqui eu trago algo, porque também ninguém faz nada sozinho, né? É impossível a gente alcançar o sucesso e falar, eu fiz, eu consegui. Não, gente, a gente depende muito de outras pessoas. E para um líder, é justamente a capacidade que você tem de se conectar com as pessoas e entender as fortalezas e as debilidades que cada pessoa tem e ver como é que você consegue usar o maior potencial e ajudar essa pessoa naquilo que ela não tem. E o nome disso é conexão. Então, tem uma frase de Ray Kroc, que foi o fundador do McDonald's, que diz que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Eu acredito muito nisso. E tem uma frase também que diz que juntos a gente vai mais longe, né? E somos mais fortes. Então, acho que é importante também essa questão da conexão. Quase terminando, eu tive também a oportunidade de sair várias vezes na mídia, justamente pela história de uma mulher, uma menina negra, que estudou em escola pública da periferia da Zona Norte de São Paulo, que inclusive é aqui pertinho, e que chegou
do balcão à alta direção. Então eu tive aqui, saí na revista Raça, na revista Nova, na revista Época Negócios. Aqui na época, inclusive, falava sobre receita feminina, porque infelizmente somos poucas mulheres na liderança, e quando a gente vai para negros é menor ainda. Para que vocês tenham uma ideia, apesar da população brasileira ser mais de 50% de negros, e negros entenda que é pretos e pardos, somente 5% está nas posições de liderança. E quando a gente vai para mulheres, é 0,4%. Então, eu fui 0,4% dessas pessoas negras em posição de liderança. E hoje, por exemplo, estar aqui à noite, sem ganhar um centavo, tem um pouco a ver com isso. Como é que você incentiva outras pessoas a chegarem num lugar maior? Aqui também tem um pouquinho da minha história, num outdoor, indo para São Carlos, aqui exatamente Ascensão Sem Cota, enfim, né? Acho que para terminar um pouco da minha história e depois a gente rever todos os Cs das competências críticas, e depois de 36 anos trabalhando para o corporativo, e eu sei que um monte de gente aqui não tem nem 36 anos, quem não tem 36 anos aqui? Tem menos. Aí, que bom, né? E eu sei que vocês não vão, é outra época, ninguém vai querer esperar 36 anos para estar numa posição. E não se trata disso, se trata de as competências que me fizeram chegar a essa posição são competências que hoje valem para qualquer coisa que vocês desejam. Muita coisa, como eu falei, muda. A tecnologia é outra. Na minha época era Flipchart, hoje é o Keynote. Mas as competências, elas não vão mudar. Porque quando for o ser humano falando com outro ser humano, é um ser humano falando com outro ser humano. Não tem máquina. Então, aqui eu resolvi fazer uma transição de carreira, sair do mundo corporativo para conselhos. Para quem não sabe, os conselhos de empresas é onde as decisões estratégicas são tomadas, e tem poucas mulheres também. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso de conselheira, inclusive com o apoio do pessoal da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, hoje, se me perguntarem, aqui foi uma reportagem também justamente sobre diversidade em conselhos, né? A consciência e o poder da maioria, preparação e voz de quem decide, enfim. E aqui sou eu hoje. Então, hoje eu sou conselheira, eu sou consultora, eu sou palestrante, eu sou investidora anjo, mas principalmente eu sou voluntária, né? Porque eu acho que, de alguma maneira, é uma forma de agradecer a Deus e às pessoas tudo que eu consegui. Aqui tem algumas empresas que eu já tive a oportunidade de atender, desde Microsoft até Kavak, enfim, grandes empresas. Finalmente aqui, eu gosto dessa foto porque essa era a casa que eu morava na Zona Norte de São Paulo. É uma casa pequena que foi construída pelo meu pai. A casa existe até hoje. Meu irmão mora nessa casa. Eu estou aqui, eu e mais duas amigas, e minha mãe ali atrás com a vassoura, não sei porquê, mas enfim. E sem querer ser arrogante, eu gosto de comparar com a casa que eu moro hoje, porque ela, no mínimo, é menor que a minha sala de estar. E aí, aquilo que a gente falou, a gente trabalha duro e de maneira honesta justamente para proporcionar esse conforto para a nossa família, né? Mas existe uma coisa que é bem importante a gente entender, que antes da gente ter, a gente precisa ser, né? Tem muita gente querendo ter e ter rápido, sem ser. E o ser é exatamente isso, é ser uma pessoa digna, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta e uma pessoa que busca o seu caminho sem atropelar ninguém. E por isso que eu coloquei aqui. E uma coisa importante é a gente nunca esquecer de onde a gente veio, né? Eu não esqueço das pessoas que me ajudaram, eu não esqueço de onde eu vim, e eu não esqueço de poder tentar, de alguma maneira, ajudar pessoas a chegarem onde eu consegui chegar. Bom, com tudo isso, aqui eu passo para vocês rápido os 10 Cs, né, que eu acredito que, para mim, foram importantes nessa jornada. A gente tem pouco tempo, já me levantaram a plaquinha ali de menos tempo, mas eu diria que os 10 Cs do sucesso é você ter compromisso, você ter confiança em você mesmo, você ser criativo com os recursos que você tem, manter uma boa comunicação, investir no seu conhecimento, ter coragem de fazer transformações. Sempre a curiosidade vai fazer você inovar, e a inovação hoje ela é um elemento crítico, ela é uma competência crítica para o sucesso. Compartilhar o conhecimento que vocês têm, quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Construção, nós somos um ser em construção, nós não estamos prontos. O dia que a gente falar, eu já estou pronto, sou the best, a gente tem algum problema. E conexão com pessoas, principalmente com pessoas que vão nos agregar. Bom, feito isso,
a gente vai para a última parte, que é esse quiz. Então, o quiz é uma brincadeira, que eu vou chamar aqui 3 pessoas. E aí, para começar a exercitar algumas das competências que eu falei, uma delas é coragem, eu quero ver os voluntários. Quem que vai levantar a mãozinha para vir aqui? Eu ajudo. Aí, tem uma lá, uma mulher, 2, 3, pronto, fechou. Adorei, hein? Vem cá, vem cá. A gente vai... Um aplauso, então, para quem teve coragem de vir aqui sem saber o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá. Alô. Tem aqui uns prêmios simples do McDonald's, mas enfim. Então aqui, então fala seu nome, o que você está fazendo aqui, da onde você é. Meu nome é Clóvis. Pega, vai lá na frente. Oi, gente, meu nome é Clóvis. Eu sou de Presidente Prudente, a uns 600 quilômetros daqui. Sou novato, minha primeira campus, e tive cara e coragem de vir sozinho pra cá. Bom, boa noite. Meu nome é Victor, sou de uma cidade do interior de São Paulo também. E também vim sozinho acampar. Minha segunda campus, na verdade. Ano passado eu vim, tive a experiência de estar aqui, mas não acampei e esse ano eu decidi vir acampar. Boa noite, meu nome é Giovana. Eu sou do interior de São Paulo também, Assis. E eu vim com os meus 2 veteranos, um deles está ali. E é a minha primeira campus. Aplauso, muito bom. Muito bom, gente. Obrigado por essa energia maravilhosa. 8h20 da noite. Então vamos falar. Para ou ímpar, não. 2 ou 1 para ver quem vai responder primeiro. Vai lá. 2 ou 1. Vai lá. Você vai responder primeiro. Para ou ímpar. Então você é segundo. Então vamos lá. Pergunta é fácil. Cadê o trocador? Tá aqui. Olhando na telinha ali. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é a seguinte, para a nossa amiga. Quando você se propõe a fazer algo e faz bem feito, com amor e disciplina, isso significa comprometimento, comunicação ou carisma? Ah, comprometimento. Aê, aplauso! Certo, gente? Por favor. Ó, tem uma bolsinha do McDonald's, tem um caderninho do McDonald's. Vem aqui escolher, vem aqui, você escolhe. Tem uma caneca, um chaveiro. O que você quer? Eu quero a caneca. Boa, caneca para ela tomar um cafezinho, maravilhosa. Obrigada, querida. Muito obrigada. Vai lá. Você viu que ajudamos, né? Olha lá. Pode descer se você quiser, pode ficar aqui se você quiser, fica à vontade. Olha lá, segunda. Quando você não se intimida frente às afirmações sociais e acredita em você, isso significa comprometimento, confiança ou caridade? Essa é difícil, hein? B, confiança. Aê, fala pra eles, aplauso! Muito bom. O que você quer? Caderninho, chaveiro, a bolsinha, lateral, a batatinha. Muito bem. Obrigada, viu? Isso mesmo. E, finalmente, você vai ler ali, mas você vai responder pra galera, né? Quando você decide sair da sua zona, área de conforto, mesmo não sendo fácil, pois é a única maneira de se transformar, isso significa comunicação, confiança ou coragem? C, coragem. Muito bem, aplauso pra ele. Você quer o quê? O caderninho, o chaveiro? Caderno, eu vou te dar os 2, vai, pronto. Aê, obrigada, viu? Gente, na verdade, tá aqui, coragem. Era isso, pode parecer muito pouco, pegar 36 anos e compartilhar em 27 minutos, mas era o que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se tem dúvida, pergunta, ameaça ou algum depoimento. Quanto tempo a gente tem, amiga da Rede Globo? Já deu? 1 minuto? Então é isso, gente. Queria agradecer demais a atenção de vocês e desejar que vocês tenham um futuro brilhante do jeito que vocês quiserem que seja, né? Não precisa ser igual de ninguém, mas eu acho que vocês podem se inspirar em muitas histórias lindas que existem nesse Brasil afora. Então, muito obrigada para vocês.